flores deixam os ambientes mais bonitos e perfumados também. E as orquídeas são lindas, né? E merecem cuidados especiais. Tiago Oliveira, que é chefe do Orquidário da Bica, vai dar algumas dicas pra gente. Bom dia, seja bem-vindo, Tiago. Bom dia, Bruna. Muito obrigado. Coisa boa te receber aqui, viu? Obrigado. Quando a gente fala de plantas no geral, muita gente já tem dúvida. Mas quando a gente fala de orquídea, aí parece que vai lá pra cima, né? Porque é verdade que é uma flor um pouco mais delicada, que é mais difícil de cuidar, ou isso é um mito, Tiago? Existem mitos e verdades. Primeiramente, bom dia, Bruna. Bom dia para o pessoal de casa. Existem mitos, né, acerca das orquídeas e que é muito difícil de cuidar, que ela parou de florir, então ela morreu, vou jogar fora. Mas em geral as orquídeas elas são muito rústicas, assim, por assim dizer. Elas, inclusive, elas se adaptam muito bem em troncos de árvores, como temos alguns exemplos aqui na bancada. Você trouxe aqui alguns pra gente ver? Exatamente. Entendi. Vamos mostrar no detalhe para o pessoal de casa ver, né? Essa daí tá num tronco mesmo, então. Exatamente. Essa daqui é uma chamada orquídea borboleta, é uma Phalaenopsis. Um exemplar dela é essa belíssima Phalaenopsis rosa aqui. Olha! Que tanto ela pode estar adaptada no vaso, certo, com casca de pinos, com carvão, como no próprio tronco. E aqui ela está fixada. Que interessante. Então vamos entender melhor na prática. Se a gente for colocar no nosso apartamento, na nossa casa, ela fica dessa forma. E se for no habitat natural, na natureza, é desse jeitinho que ela fica? A maioria das orquídeas na natureza ela é epífita, ou seja, ela cresce sobre outras árvores. Entendi. Ela não parasita a árvore, ela apenas usa para se fixar. Entendi. Que bacana. A gente está mostrando aí algumas imagens. Pode colocar na tela mais uma vez? Porque quando a gente fala de orquídea, a gente também precisa falar que são vários tipos, espécies diferentes, né, Tiago? Exatamente. Essa daí é uma orquídea borboleta também, uma Phalaenopsis branca. Ela é uma orquídea também, essa aí é uma orquídea borboleta, é uma mini orquídea borboleta que temos lá no orquidário. E essa daí é um Oncidium crispum, é a chamada chuva de ouro. Ou também a orquídea de chocolate, porque a folha dela ela tem cheiro de chocolate. Que legal! Tem mais fotos? Tem sim, olha essa, temos, que linda! Sim. Essa daí é uma denfal que inclusive temos aqui no estúdio, belíssima, com esse labelo aí, que é essa pétala diferente, mais escura, assim, destacando do amarelo. E que atrai polinizadores pela beleza, pelo cheiro. E são cores variadas. Sim, pois é. Logo aqui a gente já consegue ver essa variação de cor, né? A gente viu aí através das fotos também, mas aqui em alguns exemplos a gente consegue já ver que são bem diferentes, exatamente. Não é? Existem cerca de 25 mil espécies de orquídeas, fora os híbridos. Aqui são apenas alguns exemplos. Aqui temos uma denfal amarela, aqui temos uma denfal rosa, aqui temos a chamada orquídea grapete. Aqui temos uma Phalaenopsis dessa rosa. Temos orquídeas que também não estão floradas, então é interessante falar para o público, porque a floração da orquídea, em geral, é anual. Então ela vai florescer uma vez ao ano. Nossa! Mas em compensação, as flores elas ficam abertas por um bom tempo. Sim, mais ou menos o quê? Uns 2, 3 meses? Dependendo da orquídea, a saber, a denfal ela vai passar de 2 a 3 meses aberta. Uma Phalaenopsis dessa ela pode passar de 3 a 4 meses. Uma orquídea grapete ela vai passar 1 mês e meio a 2 meses. Então varia muito de espécies para espécie. Entendi. É até terapêutico, né? Esse processo de cuidar, porque você vai esperando aquele momento certo de florescer e quando floresce você fala, poxa, linda, valeu a pena, não é, Tiago? Vamos falar então sobre esses cuidados, né? Para quem quer ter uma orquídea em casa ou apartamento. Vamos falar primeiro sobre exposição ao sol, onde é que ela precisa ficar, qual o cantinho, o ambiente certo? Perfeito. Por serem epífitas, ou seja, a maioria delas vegeta sobre troncos de árvores na natureza, isso vai dizer duas coisas sobre ela. Ela gosta de luminosidade. Certo. Às vezes luminosidade direta, mas a maioria indireta. E ela gosta também de água, mas não água em excesso. Água em excesso mata a orquídea. Então, qual é a dica que eu dou? Você tem um vaso como esse em casa. Detalhe, isso aqui é uma orquídea epífita, então não tem solo. Isso aqui é um substrato com casca de pinhos, com carvão.
Então, aqui é como se ela tivesse no tronco. Entendi. Da tá árvore. meio que reproduzindo o que naturalmente ela faria, não é? Exatamente. Uma denfal dessa daqui, que eu estou segurando, ela gosta de bastante luz e exposição ao sol, você pode expor ela no início da manhã e no final da tarde. Certo. Uma orquídea grapete como essa, ela ama a luz também e ela pode ter uma incidência solar direto. E uma orquídea borboleta, que é essa que está perto de você, ela ama a luz também, só que é a luz do sol indireta. Certo. Porque de repente pode queimar as folhas e não é interessante para a orquídea. Certinho. Outro detalhe importante que também gera muita dúvida é sobre essa questão do vaso. O que acontece? Muita gente ganha orquídea de presente. Vem num vaso inadequado, porque às vezes ali era só para servir como decoração e depois você ia deixar passar. Mas a pessoa, não, eu quero esse presente para sempre, eu quero cultivar de fato essa orquídea. A gente mantém no vaso que ela vem, passa de um vaso para o outro, qual é o cuidado que a gente tem que ter com relação a isso? O que eu sugiro é, após a floração, porque a gente não pode mexer enquanto ela está florada, porque vai influenciar. Entendi. Você pode esperar uns 2 a 3 meses para transferir ela para um outro vaso. Certo. Qual é o vaso que eu sugiro? Esse vaso de cerâmica aqui, porque ele é mais frio, então ele não vai esquentar a raiz, não vai queimar a raiz da orquídea. Certo. E com esses furos aqui, porque vocês podem ver, as raízes elas são aéreas e precisam dessa troca gasosa. Certo. Então, quanto mais aerado, quanto mais úmido para ela mesmo, melhor para o seu desenvolvimento. Inclusive, essa daqui está com enraizamento bem interessante, com as folhas bem saudáveis e já com um pendão que vai se tornar numa haste floral. Ah, que legal. Então aí já tá dando indícios de que vem flor por aí, então, né, Thiago? Exatamente. Outro detalhe importante, com relação à rega, qual é a frequência? Pra gente nem deixar a planta morrendo de sede, nem também matar a planta afogada. Exatamente, exatamente. Em geral, para esses vasos de cerâmica que são furadinhos aqui, que eu citei, você pode regar em dias quentes 2 a 3 vezes na semana. Certo. Como é que você faz? Você submerge sob a água, só no substrato, não nas folhas, não nas flores. Deixa ali uns 2 minutinhos, que é o suficiente para ela absorver a água. Mas, Thiago, eu não tenho esse vaso de cerâmica. O que é que eu posso usar? Um borrifador com água. E aí você borrifa todos os dias só no substrato dela. Ah, não é na flor, então. Exatamente. É embaixo, Exatamente. tá, gente? Tá certo. Tudo certinho até agora, nada de complicação. Agora, um detalhe. Se a gente tá com essa flor linda, maravilhosa, não é o caso de quem tá em casa. Tava tentando cultivar uma orquídea, não deu muito certo. Tá caindo, não tá bonita. Tem alguma forma de reverter isso, Thiago? Colocando mais água, deixando no sol, alguma forma de reviver essa... reavivar essa planta? Temos formas sim. Primeiro a gente precisa observar o ciclo da planta, porque, obviamente, elas são lindas e muitas pessoas até pensam assim, ah, é de plástico, mas ela vai ter um tempo de duração. Então, após 2, 3, 4 meses, dependendo da espécie, obviamente que as flores elas vão perder qualidade, Sim. obviamente que essa haste ela vai ficar sem flores. E aí, o que fazer? Algumas pessoas, por estética, elas tiram essas hastes florais, mas eu recomendo que só sejam tiradas quando a haste floral ficar marrom, ela secar. Por quê? A planta está absorvendo os nutrientes de volta, colocando para o bulbo da orquídea, para que ela possa produzir novas flores. Sim. Então, primeira dica, quando as flores caírem, não tire o pendão floral, porque esse nutriente vai ser necessário para outras florações futuras. E uma coisa que eu posso recomendar também, existem fertilizantes que você pode usar nas folhas que ajudam nesse processo de floração. Então, se sua orquídea morreu, entre aspas, porque ela não está com flores, não jogue fora. A orquídea, ela não morre se ela for bem cuidada. Tudo certo. Olha aí, dicas valiosas, né? Para quem gosta de plantas, de flores, para quem quer cultivar orquídeas, seja em casa, em apartamento. E aqui na nossa capital, você tem acesso a um orquidário, né? Como é que faz para ter acesso? Todo mundo pode ir visitando a bica? Como é que funciona, Thiago? Isso. O orquidário, ele está aberto de terça a sexta. Pela manhã estamos abertos das 9 ao meio-dia e à tarde das 13 às 16 horas.
Lembrando que todos podem visitar e grupos acima de 15 pessoas existe um agendamento através de um e-mail. Posso falar o e-mail? Por favor, fica à vontade. coordenadoria-de-botânica@gmail.com. Coordenadoria de Botânica sem acento @gmail.com. Grupos de 15 pessoas ou mais por agendamento e as demais pessoas podem chegar lá de terça a sexta, das 9 às 12, das 3 às 16, que vocês serão muito bem recebidos. Para mais explicações. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Adorei, viu? Quem sabe você não traz outras flores outras vezes para trazer mais dicas pra gente. Obrigada. Eu adoraria. Obrigada. Até a próxima. Muito bem, ótimas orientações, né? Você fica